Hoje nós vamos tentar fazer aqui vamos fazer, né? Vamos fazer uma comunicação mais tranquilinha, mais simples, né? Utilizando a USART, ou seja, a conexão padrão aqui, né? Usando o protocolo RS232 mesmo, tranquilinho, né? Vejam, né, a gente vai ter várias formas, né, vários protocolos de comunicação, né? Então, esse que a gente vai utilizar é o basicão, né? O TX e RX lá, que efetivamente a gente vai utilizar. Então, só para a gente recordar, né? Para a gente utilizar este protocolo, nós vamos utilizar aqui, ó, a saída 0 e 1, né? Uma outra coisa que eu queria mencionar, aí o Danilo também está aí, sabe, Danilo, a gente tem sempre que pensar no microcontrolador. Eu estava pensando ontem, eu esqueci de falar isso. O Arduino, né, ele é uma placa, né, para facilitar o processo vamos falar assim, de prototipação, de construção, né? Então, por exemplo, né, ontem nós utilizamos o I2C, né, e aí a gente tem lá ou a gente utiliza a 0 e 1, né, analógica, ou a gente utiliza lá aquelas duas portinhas lá que existem. Mas ambas, né, isso que eu queria mostrar para vocês, ambas, tá vendo? Aqui é um microcontrolador, tá vendo? Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Então, esse daqui é um microcontrolador, tá? O Atmega 328P. Aí o que acontece? Aqueles dois fiozinhos lá e também a porta, né? Vamos falar assim, 0 e 1, ó, tá vendo? Então, ó, o ADC5, o SCL e o PCInt13, ó, tá vendo? Então, ele faz a multiplexação de três coisas, né? Ou seja, então ele pode tanto utilizar, né, como um conversor, né? Como pode utilizar como o SCLC, como pode utilizar como um inteiro 13. Então, ele vai então suprir, né? Basicamente, então, ele vai entrar no pino 28 e 27, né, do microcontrolador, tá joia? Então, é isso que eu queria mostrar para você, Danilo, e eu esqueci de falar lá na aula passada, né? Só para a gente enfatizar isso. Então, vejam que lá no microcontrolador, né, que é o Atmega 328P, que é o coração ali da plaquinha, ele tem basicamente só duas entradas aqui, ó, que vão poder ser feitas, por exemplo, no I2C, tá? Que é o pino 28 e 27. E aí lá na placa, né, Arduino, aí ele tem dois lugares lá. Entendeu aí, Danilo? Opa! Então, o que acontece? Depois que a gente programou tudo mais, se quiser tirar esse microcontrolador e montar uma outra plaquinha, né? Ou seja, tem gente... E aí a ideia é exatamente essa, né? A gente tira esse microcontrolador, monta uma placa específica, né? Com os componentes só necessários e a gente liga lá, por exemplo, aquele display lá, né? Aquelas duas portinhas, direto aqui nestes dois pininhos aqui, ó, entendeu? A gente solda aqui, por exemplo, né? Só para a gente entender como que ficaria o circuito, tá? Então, uma vez que a gente gravou o código aqui, a gente pode tirar isso daqui e utilizar efetivamente na construção de uma placa aí mais específica, tá bom? Isso se o seu Arduino tiver essa possibilidade de tirar esse slot, né? Tem aqueles que já vem soldado, aí não tente tirar, porque senão você vai quebrar sua placa, né? E estragar o microcontrolador, tá joia? Então, ó, se ele for neste formato aqui, ó, você pode então tirar este chip, né? Daqui e inserir, por exemplo, numa protoboard ou então numa plaquinha que você está montando. Só para a gente
entender, tá? Então, hoje, nós vamos trabalhar, então, com a USART, né? Então, como a gente vai ver, a gente vai trabalhar com 2 pinos, né? Aí, digitais, o D0 e o D1, que são esses 2 aqui, ó. Inclusive, tem aqui... Essa foi... Deixa eu descartar aqui. Então, tem aqui os 2 pininhos aqui. Inclusive, tem aqui, ó, TX, né? E o RX aqui, ó. O 0 e o 1. Belezinha, gente? Até aqui? Então, vamos fazer uma coisa bem... não é bem trivial, né? Mas, por exemplo, vamos imaginar que você esteja montando aí o seu projeto e acabou a porta aí do seu Arduino, né? E aí, efetivamente, você tem que colocar mais coisa, né, no seu projeto. Então, você pode utilizar um segundo Arduino, né? Uma segunda plaquinha, né? E aí, o que você poderia fazer? Você faz um Arduino se comunicar com o outro, né? E aí, você troca informações com ele, por exemplo, via a comunicação serial, né? Então, uma das formas, né, de fazer 2 Arduinos se comunicarem, né, é utilizando, né, a comunicação mais básica aqui, né, que é a USART aqui, o TX-RX aqui, a porta, então, 0 e 1, né, aqui, neste caso aqui, vamos usar o 0 e 1 aqui, os pinos digitais aqui. E para a gente entender, né, isso, né, vamos fazer o seguinte, vamos pegar assim, ó, 2 pessoas tentando se comunicar, tá joia? Então, aqui, quando essa pessoa aqui, ó, então, num processo de comunicação, uma vai falar, a outra vai ouvir, a outra vai falar e a outra vai ouvir. Tá bom, muito bem. Quando essa está falando, né, o que ele está utilizando para transmissão, né, de uma forma mais genérica possível? Possivelmente a boca, tá? Então, essa daqui, né, quando este aqui está falando, este aqui, então, a boca vai ser o transmissor. E esse cara aqui, né, ele está ouvindo o que o cara aqui está tentando falar aqui, né? Ou seja, está falando. Então, o ouvido dele, né, vai ser o quê? O receptor, ok? Muito bem. Quando inverter, né, este cara que estiver falando e esse que estiver ouvindo, o que vai acontecer? A boca dele vai ser a transmissora e aqui vai ser a receptora, ok? Muito bem. O que eu quero dizer com isso, né? Então, esse cara aqui está transmitindo. Então, eu vou ligar no R aqui. Então, vamos imaginar que aqui seria o TX, né? E então, para comunicar, eu vou ligar o fiozinho lá no RX. E esse cara aqui, ó, está comunicando, é o TX, eu vou ligar lá no cara RX. Ok? Até aí, entenderam a ideia do TX e RX? E envolvendo aqui, por exemplo, aqui é o Arduino 1, né? E esse daqui é o Arduino 2. Tudo bem? Até aí? Oi! Vocês estão aí? A internet deu uma piscada aqui. Deu uma piscada aí. Mas você conseguiu... Deu uma apagada. Você conseguiu ouvir? A última coisa que eu ouvi foi o que o professor falou. Quando um fala que é a boca e o outro é com o ouvido. Aí depois ficou mudo. Isso. Então, aí o que acontece? Então, se ele está falando, né? O outro aqui, ó, ele vai ouvir pelo ouvido. Então, esse aqui vai ser o transmissor e esse aqui o receptor. Então, por exemplo, né? Se eu quisesse falar, né? De maneira, vamos falar assim, privada, né?
eu colocaria aqui um caninho aqui, vamos falar assim, saindo da boca aqui, entrando no ouvido diretamente, assim ninguém vai poder ouvir o que esses dois estão conversando. Então, aqui, ó, eu ligaria, né, no transmissor, aqui no receptor. Então, indo lá para o Arduino, então, na verdade, isso aqui seria o TX, né, o transmissor, e esse aqui seria o receptor. E a mesma coisa do outro lado, né, transmissor, receptor. Então, se esse aqui fosse o Arduino, né, eu ligaria, então, um fio no transmissor aqui e no outro Arduino receptor. Então, eu inverteria, né? É só para mostrar essa ideia, né, de inversão, né, entre um e outro. Tudo bem, Flávio? Não, tudo bem, Beltrão, agora tranquilo. Mas ainda falta um detalhe aqui, tá? Vejam que para que os dois estejam basicamente se comunicando, a gente vai ter que ter um protocolo, obviamente, igual, né? Que aí a gente vai utilizar, né, o protocolo padrão de comunicação, ES232. Muito bem, mas além disso, né, eles têm que estar, basicamente, vamos falar assim, no mesmo nível, vamos falar assim, de fala, de comunicação. Esse daqui, se ele só estivesse balbuciando, esse daqui não conseguiria ouvir. E se esse aqui estivesse falando muito, muito, muito alto, né? O que que acontece? Esse daqui, sei lá, estouraria o tímpano dele, sei lá, uma coisa assim, né? Então, os dois têm que estabelecer o mesmo nível, vamos falar assim, de intensidade de comunicação, tá? Só que como é que eu vou saber qual é o nível de intensidade, né, entre um e outro, né? Quando nós estamos falando, né, a gente vai então medindo e aí nós chegamos no nível adequado. O outro aqui fala, ó, fala um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo e assim por diante. Mas no caso do Arduino, nós não temos isso, né? Nós temos só o quê? Um processo de comunicação que basicamente ele vai variar aqui, né, em uma taxa que vai de 0 volts, né, até, aqui no caso, né, do Arduino, até 5 volts, ok? Então, ele vai variar, a comunicação vai variar nesse intervalo aqui. Muito bem. Como é que eu faço para a gente estabelecer um nível, né? Então, a gente fala o seguinte, ó, o nível mais baixo é o 0, né? E aonde que a gente obtém esse nível 0? A gente obtém no ground. Então, basicamente, é estabelecer aqui, ó, um chão, né? Um chão para os dois. Então, o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer, é estabelecer um ground, né? Ó, um terreno específico para os dois, e aí, basicamente, a comunicação, ou seja, ele vai entender que ele vai variar até 5, então ele vai saber que a máxima variação é 5 volts. Se eu não estabelecesse esse chão aqui, ó, ele ficaria perdido, ele não saberia. Então ele poderia estar comunicando aqui, ó, comunicando aqui, sei lá. Ele não teria um padrão de comunicação. Então quando a gente estabelece o ground aqui, ó, nós estamos estabelecendo um chão. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai ligar, né, o ground de um no ground do outro, e aí a gente estabelece, basicamente, este chão, esse nível básico de comunicação, e aí sim ele vai entender que quando um estiver transmitindo a informação, é uma informação que está partindo do 0, né, que agora ele conhece, e aí ele consegue interpretar, né, o sinal nessa nível de variação de 0 a 5. Tudo bem? Então, ó, quando a gente vai fazer esse processo de comunicação, a gente já entendeu, então, o que sai aqui, ó, do TX, né, vai se ligar lá no RX, ó.
Então, o azulzinho, ó, está saindo aqui do TX e está se ligando no outro Arduino aqui, no RX. E o outro aqui, ó, o RX que sai daqui, se liga no TX que sai aqui. Tudo bem aqui? E aí, ó, para que a gente estabeleça um nível básico, né? A gente liga um ground aqui, outro ground aqui, tá? Se vocês fizerem sem estabelecer esse ground aqui, um não vai saber, né, que nível que o outro está se comunicando e a comunicação não vai ser estabelecida. Beleza, pessoal? Entenderam aqui a ideia? Tranquilo. Tranquilinho? Então agora vamos, né, lá pro Tinkercad, vamos fazer essa estrutura aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu já tenho aqui. Circuito, novo circuito, né? Então vamos aqui fazer, ó, comunicação serial. Comunicação serial usando a USART. Muito bem. Aí basta então pegar um Arduino, coloca aqui, deixa eu só reduzir um pouquinho, coloca um Arduino aqui e coloca outro Arduino aqui, ó. Então colocamos 2 Arduinos, né? E aqui no caso a gente nem vai precisar uma protoboard ainda, né? Para a gente estabelecer uma comunicação aqui é só pegar um fiozinho aqui, né? Então a gente sai aqui do TX, né? E chegamos aqui no RX. Muito bem. E o outro aqui, a gente sai do TX aqui e vai para o RX lá. Só vamos mudar aqui a cor, sei lá, para o azul. Então, um é o RX e outro TX. E a gente liga aqui o ground aqui, né? Então, pega o ground aqui. E ground aqui. Vamos só mudar a cor para um amarelinho aqui. Muito bem. Beleza, já temos os 2 Arduinos aqui ligados. Agora, vamos então agora estabelecer o processo de comunicação entre os dois. E aí, efetivamente, vai ser a codificação. Como é que eu codifico um e o outro aqui no Tinkercad? Tá? Então, aqui, ó, em código, quando a gente abre código aqui, vamos só mudar aqui para texto, continuar. Vejam aqui do lado direito, ó, eu estou trabalhando aqui com um Arduino 1. E eu posso escolher, ó, qual dos Arduinos eu vou codificar. Arduino 1 ou Arduino 2, né? Então, o Arduino 1, então você clicando aqui, ó, você vai saber, esse aqui é o 1 e esse outro aqui, ó, é o 2, tá joia? Então, do lado esquerdo é o 1, do lado direito é o 2. Muito bem. Aqui, a gente vai mudar também para texto, né? Continuar. Pronto, agora eu já tenho, então basta mudar aqui, ó. A gente tem as 2 codificações. Muito bem. Então, vamos voltar lá no nosso PowerPoint, né? E vamos ver a continuação aqui. Então agora, ó, a gente já estabeleceu as 2 conexões e agora então vamos fazer a codificação. Muito bem. A gente vai utilizar basicamente a serial, tá? Então, a comunicação serial. Então, nós temos que estabelecer, né, no setup inicial, a forma de se comunicar. Basicamente, né, a gente vai utilizar uma função pronta, né, que já existe, né, no Arduino. A gente nem tem que incluir biblioteca nenhuma, já está dentro do padrãozão de comunicação dele, que é a serial, com S maiúsculo, tá? Então, é a classe, né, que ele vai utilizar e tem ali todas as funções. E aí a gente vai utilizar algumas funções dessa classe. A primeira delas é a begin, né? Para quê? A gente vai inicializar, então, o processo de comunicação. A gente vai configurar um processo de comunicação serial e aí nós temos que passar
alguns parâmetros. O fundamental aqui é nós estabelecermos a taxa de comunicação, tá? Então, há um padrão aí, né, de comunicação, quase que máximo aí de a gente estabelecer, é 9.600, aí, ou seja, uma comunicação entre dois equipamentos, né, numa distância curta, a gente consegue estabelecer tranquilamente, sem perdas, né? Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eu estou estabelecendo que por segundo vão poder ser transmitidos, né, 9.600 bits. Gente, por segundo, 9.600, 9.600, 9.600, é mais ou menos essa a ideia. Ou seja, então veja a velocidade com que as coisas vão trafegar ali, tá? Então eu estou estabelecendo aqui, ó, que eu vou então transmitir em 9.600. O que significa isso? Significa que no processo de comunicação, né, a gente está transmitindo informações, então, que tem por trás, né, um clock. Então, esse clock aqui, ó, ele vai vibrar em 9.600. A variação dele vai ser de 9.600 variações por segundo, tá? Que vai, então, justificar a possibilidade de leitura de 1 bit a cada uma dessas variações, tá? Então, basicamente, isso que a gente está fazendo. E eu tenho que falar para os dois, né, que as comunicações vão ser iguais nos dois. Tudo bem até aí? Muito bem. Aí, ó, o que acontece? Eu vou entrar num loop aqui, né? E se eu não falo, né, basicamente aonde vou comunicar, ele vai transmitir basicamente pela serial. Então, quando eu dou um serial write aqui, ó, que é um comando, né, de escrita de um caractere, ele vai então mandar esse caractere para onde? Para a saída padrão, que é basicamente o TX. Ele vai transmitir. E quando eu leio, né? Aí, olha só, eu leio, eu também não tenho que falar onde eu vou ler, porque quando eu faço a inicialização aqui, eu sei que eu vou ler no RX. Então, quando eu faço assim, ó, serial read, aqui, ó, do outro lado, eu sei que eu estou indo lá ler lá no RX. Tá joia? Muito bem. Que mais? Eu vou ter que... como é que eu vou estabelecer a comunicação? Eu vou mandar quando é que esse daqui vai saber quando tem alguma coisa. Uma das formas é ele ficar ouvindo ali, ó, direto, né? Ou seja, tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Né? Ou seja, ininterruptamente. Mas daí o que acontece? O processador vai ficar 100% do tempo, né, parado ali e não vai poder fazer outras coisas. Então, a gente pode fazer isso, mas já tem uma função pronta que faz isso, né? Então, essa função, né, é a available, aqui, ó, tá vendo? Desse outro lado aqui, deixa eu ver. Onde? Opa, o cursor estava aqui, peraí. Agora eu veio para cá, cadê? Aqui, ó, achei. Então tá aqui, ó, essa função aqui, ó, available aqui, ó. O que ela vai fazer? Ela vai ficar escutando. Quando tiver alguma coisa ali na serial que acabou de chegar, ela vai pegar, né, vai falar assim, vai mudar o bitzinho lá de um registrador e ele vai então entender que existe alguma coisa, alguma informação ali para ser lida. Aí sim você vai lá e com o serial read lê, tá? Então o que a gente vai fazer é isso. Muito bem. E para a gente ver que as coisas realmente estão funcionando, né? A gente vai pegar o LEDzinho aqui que tem no pino 13, né? E a gente vai acender o LEDzinho e vai apagar de acordo com a comunicação. Então, se ele mandar, por exemplo, L, eu vou então ligar.
Se ele mandar o A, que é A de apagar, eu vou apagar o pino, tá? E vou fazer isso de 2 em 2 segundos. Então é só para a gente entender a comunicação e aí vamos então fazer esse processo aqui, vamos fazer essa comunicação acontecer aqui com o Arduino, tá? Vocês entenderam aqui basicamente? Então a gente vai utilizar uma classe, né, pronta, né, de funções que manipulam a serial, tá bom? No Arduino a gente pode fazer isso, né? Então a gente consegue fazer essa manipulação, que já existe lá, né, uma classe, né, e aí consequentemente os objetos prontos para a manipulação. Vamos fazer? Alguma dúvida do que eu fiz aqui? Tranquilo. Joia. Deixa eu pôr para cá. Está aqui o Tinkercad, né? Então aqui, ó, vamos pegar aqui e vamos programar o Arduino 1. Então o Arduino 1 é esse daqui do lado esquerdo aqui, né? Então vamos só aproveitar aqui as duas funções setup e loop, né? Então, vamos tirar esse comentário aqui e vamos colocar lá. Então no setup, né, a gente tem que fazer o quê? Inicializar serial. Então serial ponto, deixa eu aumentar aqui, acho que está muito pequeno para vocês aí, né? Então, ó, serial.begin, certo? E aí, dentro do serial begin, a gente passa o quê? A taxa de transmissão, tá? Inicializamos aqui, e aí, aqui dentro, a gente vai fazer aquele, dentro do loop, né? A gente vai fazer aquele envio de sinal de 2 em 2 segundos. A gente pode colocar de 5 segundos, sei lá, né? E depois a gente vai controlar por alguma outra coisa aqui, né? Então, ó, serial, eu quero o quê? Mandar write, e eu vou mandar o quê? Um caractere, né? Que caractere? Sei lá, L minúsculo, L maiúsculo. Aqui, para não confundir com 1, eu vou mandar o L maiúsculo, tá? Muito bem. Vou aguardar, então, algum tempo aqui, sei lá, delay, sei lá, 5 segundos. E eu vou mandar um outro caractere, write, vou mandar um outro caractere, sei lá, A, para apagar. Então, L de acenda o LED, né? L de LED e A de apague. Vou esperar mais 5 segundos. E vou, então, voltar, e aí o looping vai ficar nessa toada aqui. Mando L, espera 5 segundos, mando A. Espera 5 segundos, mando L. E assim sucessivamente, tá bom? Muito bem, esse lado aqui está feito. Agora vamos para o outro lado, tá? Vamos pegar aqui, clicar no Arduino 2. Então aqui desse outro lado, agora vamos fazer quem está recebendo essa informação, né? Então vamos mudar aqui e tirar aqui. Mesma coisa aqui, vamos inicializar, né, o serial begin, serial.begin. 9.600, é uma taxa que a gente está utilizando. Posso utilizar uma menor? Posso, né? Mas, né, padrãozão aqui, a gente consegue transmitir nessa taxa, então vamos utilizar essa maior. Que mais? E aqui, ó, eu vou usar sempre essa taxa? Não, eu tenho que olhar basicamente o equipamento que eu estou utilizando e ver que taxa que ele suporta. Então tem alguns equipamentos que vão suportar uma taxa de transmissão muito menor, tá? Eu tenho que sempre lá olhar o datasheet, né, do
meu equipamento para ver se ele suporta, né, e qual nível de transmissão que ele vai suportar. E aí, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou ligar o LED, né, dependendo do que eu receber, né? Então, vamos aqui definir, né? Por exemplo, define aqui. Define, o LED, ele vai estar ligado no pino 13, né? Então, aqui no setup, eu tenho que fazer aquela definição, né? Pin mode, né? Que vai ser o quê? O 13, que está no LED, ele vai ser output. E aí, aqui embaixo, né? Agora a gente vai entrar no looping ali para receber e controlar o LED. Muito bem. Então eu fico ali ouvindo. Como que eu fico ouvindo ali, né? Então eu entro dentro do loop e utilizo a função available, né? Então serial.available, certo? Então se tiver alguma coisa, né, ali dentro, né, if available, o que eu faço? Então, aí eu entro dentro de um looping aqui, ó, né? Então eu só marco aqui, então começo e termino, ok? Então se tiver alguma coisa ali, o que eu faço? Eu pego aqui, por exemplo, né, posso até declarar aqui, né, antes aqui, ó, uma variável, né, do tipo char C, né? Então, char vai ser do tipo C. Desculpe, o C, a variável C vai ser do tipo char. Então, aqui, ó, dentro, eu faço o quê? C recebe o quê? Serial, lá eu não mandei com write, aqui, então, eu vou ler com read, ó, read, tá? Então, C recebe serial read, tá? E aí, uma vez que eu recebi, eu vou testar, né? Vou ver o que é isso aí. Lembram do comando que eu dei lá? Então, if, o quê? Se for igual a L, se C for igual a L, o que eu vou fazer? Ligar ou desligar o LED? Ligar, né? Então, se eu ler e o que eu li for igual a L, eu vou então ligar. Então, digital write no pino 13, né, que é o LED, eu vou então colocar alto, ok? Caso contrário, né, ou seja, if, aqui eu tenho que fazer um if, não só o else, tá? If, né? Se eu tivesse só dois, né, eu tivesse certeza, mas eu poderia ter uma sequência aqui, né? Então eu quero falar assim, absolutamente, porque eu posso transmitir outras coisas, né? Então, se for A, né, eu aí vou apagar. Digital write LED low. Muito bem. Então, se for L, vai para cima. Se não, vai para baixo. E aí, basicamente, nós terminamos aqui deste lado, ó. Então, se está avaliar, tá. Muito bem. Então, aqui está feito. Pessoal, quero saber dúvidas. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Vocês entenderam a ideia, né? Um vai ler e o outro vai ouvir. Então, um aqui só vai ler e o outro só vai ouvir, vai mandar. Tranquilo, professor. Só para avisar o senhor, eu vou ter que dar uma saída aí no banco ali, daí eu vou estar com o celular, tá? Vou estar só ouvindo o senhor, tá? Beleza. Valeu. Valeu. Tá bom? Até aqui? Então vamos ver se funciona, né? Vamos reduzir aqui. Deixa eu esconder o código. Colocar aqui visível aqui para vocês e iniciar a simulação. Então aqui, ó, o que está acontecendo?
Aqui acho que está mais visível, né? Então vejam aqui o LED. Professor, Oi. Professor, no Oi. físico precisa conectar os dois? Pergunta de novo. Quando for fazer no físico lá, tem que conectar os dois, nenhum em cada cabo? As placas? Então, você fala o seguinte, este daqui, você fala Isso. Então, uma forma de fazer, se você não tem dois conectores, né? O que você faz? Você conecta um, carrega o código de um, né? Aí desliga. Coloca o outro lá, carrega o código de outro, desliga. Aí, eu recomendo que você coloque, por exemplo, um na bateria, né? E o outro, depois que você carregou o código, ele vai estar funcionando, certo? Aí você coloca uma bateria aqui, né? E outra bateria aqui. Entendi. Entendeu? Entendi. Ou então uma bateria em um e o USB no outro, tanto faz. Mas o importante é você carregar o código separado em cada um. Tá joia. Tá? E aí você faz a comunicação, a ligação aqui, né? Conforme mostrado aqui. E aqui está acontecendo exatamente isso, olha lá. Ele fica 5 segundos ligado, o LED aqui, e 5 segundos apagado, conforme nós tínhamos programado. Se eu vier aqui, ó, parar a simulação, vir aqui no código, pego o Arduino 1 aqui, ó, ao invés de 5 segundos, né, eu coloco 1 segundo só, você vai ver que agora o LED vai piscar mais rápido lá. Ó. Iniciar simulação, esconde o código, veja que agora o LED, ó, ele está piscando de 1 em 1 segundo. Que é basicamente o que você está recebendo. Tá joia? Muito bem, então esse aí foi, ou seja, agora a gente já consegue comunicar, né? Agora, mas fica meio sem sentido a gente fazer esse tipo de comunicação, né? Seria interessante que quando houvesse, né, efetivamente alguma coisa sendo feita aqui, aí sim disparasse uma ação para cá, tá? Então, o que vocês acham de fazer o seguinte? Vamos colocar aqui, por exemplo, sei lá, um botão, né? Quando eu apertar o botão, eu envio, né, uma informação para cá que vai, então, por exemplo, né, acionar alguma coisa aqui. Pode ser um LED, né? Como poderia ser um motor, poderia ser qualquer coisa, tá? Então, vamos colocar um LED desse lado aqui. A gente pode até tirar esse LED daqui, né? Colocar um LED mesmo. E aí fazer, basicamente, utilizando uma protoboard aqui, uma comunicação com dispositivos, né? Que aí realmente vão simular alguma outra realidade, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Né? Então, vamos pegar aqui uma protoboard, vamos só reduzir aqui esses fiozinhos aqui. Deixa eu parar a simulação, senão eu não consigo interagir. Só para a gente ficar com mais espaço, tá? Então, essa comunicação tem que continuar existindo, né? Que é a comunicação entre os dois Arduinos, né? E agora a gente vai fazer, então, colocarmos uma protoboard aqui, ó. E aí, basicamente, vamos colocar duas, né? Essa aqui para esse cara aqui e essa aqui para esse outro aqui, tá? Então, isso aqui poderia estar a alguns, né, sei lá, alguns metros de distância, né? Isso aqui, né, dentro de uma sala, aquele outro dentro de uma outra sala e assim por diante, tá joia? Então, vejam que a configuração aqui é independente. Tudo bem? Vocês estão entendendo aqui, pessoal? Tá tranquilo? Mandem um feedback, por favor. Tá confuso, pessoal? Eu tô entendendo. Tá tudo bem? Tá tranquilo?
Tá bom. Eu estou fazendo passo a passo para a gente ir, para que não fique dúvida, tá? Então, aqui, vamos pegar aqui uma chave, tá? Então, vamos pegar aqui um botão, né? Sei lá. Colocar o botão aqui. Onde que eu vou? Aqui, melhorou. Um botão e vamos pegar um LED. Cadê o LED? Vamos colocar desse outro lado aqui. Tá? Muito bem. Aí, vamos ter um resistor. Peraí, vamos pegar, colocar o LED aqui. Colocar aqui o resistor. Vamos ligar o resistor aqui, né? Vamos pôr no pino, sei lá, só para mudar, tá? Vamos pôr no pino 2 aqui. Só que esse aqui é o terra, né? Certo? Esse aqui é o terra. Então, eu vou pôr direto no ground aqui, tá? Vou mudar aqui para preto. E a tensão, né? Que vem daqui. Aí eu ligo, sei lá, no pino 2 aqui, ó. E muda a cor para verde. Certo, gente? Fiz alguma coisa errada? Certo. Então, aqui os terminais, né? Terminal 1 e terminal 2. Então, aqui, né? Vamos fazer lá esse daqui ligando num pino aqui qualquer. Por exemplo, vamos pegar o pino 3 aqui, ó. Então, se vier energia, né? Não, desculpa. Então, se vier a energia aqui, então eu vou ligar aqui na corrente, mudar aqui para vermelho. Eu liguei na corrente, agora aqui a corrente eu vou ligar no Arduino. 5 volts. Tá vermelho, beleza. E o preto aqui. Vamos ligar aqui, ó. No ground aqui, ó. Preto. Muito bem. Agora aqui a gente liga no botão. Só que antes, né, a gente tem que fazer o pull-up, mas vamos ligar aqui, ó. Vamos ligar no 3 aqui. É o verde. E vamos fazer o pull-up aqui, né? Pull down, desculpe, pull down. Pegar aqui. E já vamos ligar direto aqui no terra, tá? Vamos colocar aqui 10.000, né? 1.000, tá bom. 1.000K. É 1K, né? Ou seja, 1.000 ohms, né? Tá bom. 1.000 ohms aqui. Fiz o pull down aqui, liguei no 3. Aqui está a corrente. Se passar a corrente, beleza. Muito bem. E aqui desse outro lado, ele vai então acionar no 2. Ligação tá boa, pessoal? O que vocês acham? Então, se eu apertar o botão aqui, ele vai mandar uma informação para esse cara aqui, liga. Se eu tirar, né, desapertar o botão, né, quando eu desapertar o botão, ele vai mandar uma outra informação, tá?
Ou eu posso fazer o seguinte, quando houver, né, uma modificação aqui, eu mando aqui o sinal. Quando eu apertar de novo, né, ele vai então mandar. Aí tanto faz, né? Ou manter apertado, né, ou tirar. Tanto faz a forma como eu vou executar aqui. Então, mas a gente tem que saber como é que vai acontecer aqui, né? Então, vamos programar primeiro o LED aqui, que está mais fácil, né? Então, aqui está mais facinho. Vamos programar aqui o código aqui do Arduino 2, tá? Deixa eu só chegar para cá, mostrando aqui para vocês. Então, agora o LED, ó, ele não está mais no 13, ele está no 2, certo? Então, aqui, ó, pin LED 2. Mesma coisa, é output, né? E aí, se tiver alguma coisa valuable, né? E aí, se for L, se tiver alguma coisa lá, então eu vou ligar, né? E se não tiver, ou se tiver alguma outra informação, eu vou acender. Só que aqui agora, ó, eu vou fazer diferente, né? Então, quando tiver alguma informação, então, por exemplo, quando tiver ali um L, né, eu vou acender. Quando não tiver o L, vai ficar apagado. Poderia ser assim. Ou eu poderia mandar uma informação, apague e acenda, como eu mandei aqui. Então, a gente pode continuar exatamente como esse código aqui, ó. Recebi o L, eu acendo. Recebi o A, eu apago. Poderia continuar com este daqui. Só que só tem um detalhe, né? E quando efetivamente não acontecer nada, ou seja, não aconteceu nada aqui, ó, ele está no looping aqui e efetivamente não aconteceu nada. Não é nem o L e nem o A, né? O que vai acontecer, né, com o botão aqui, né? Ele vai ficar apagado ou vai ficar aceso, né? Então, a gente tem que pensar, quando estivermos programando, exatamente nessa lógica, né? Ou seja, a sequência com que ele vai fazer. Então, eu poderia, por exemplo, né, inicializar aqui o LED, ó. Então, aqui a gente poderia inicializar o LED. Então, a gente poderia fazer aqui um digital write, né, como sendo LED low. Então, aqui a gente poderia inicializar o LED como baixo. E se houvesse ali dentro do looping alguma alteração, a gente alteraria. Só que dá para fazer isso? Depende, não é bem legal. Então, a gente poderia utilizar aqui, ó, uma variável, né, de estado. Se houver uma modificação, a gente muda a variável e não efetivamente o que a gente está mostrando no LED. Então, ó, vamos tirar. Então, a gente pode até inicializar aqui, só que a gente faz o seguinte, ó, a gente cria uma variável, né, por exemplo, inteira aqui, ó, estado, tá? Que é o estado do LED. E eu posso até inicializar esse estado como sendo 0, tá joia? E aqui, né, a gente já inicializou então o estado como 0, então aqui, ó, a gente mostra o estado aqui, ó, estado, tá? Então, a gente vai fazer um digital write com o estado. O estado é 0, então ele vai ficar apagado, né? Lembra que low e high é a mesma coisa que 0 e 1? Muito bem. Aí, ó, aqui dentro do looping, né? Eu não vou apagar e acender aqui dentro. Eu só vou mudar o estado aqui, ó. Então, o que acontece? Se for L, não é para ligar? Então, eu faço o quê? Estado recebe 1, ok? Caso contrário, né, se for A, estado vai receber 0. Estado recebe 0. Mas e se não tiver nenhuma comunicação? Ele permanece naquele estado, né? Ou seja, não há modificação de estado. E aí, ó, depois
aqui, ó, se serial available, né, eu faço isso. Caso contrário, eu só faço o quê? Eu faço um digital write aqui, ó, write LED estado, que eu atualizo, então, continua apresentando aquele mesmo estado no LED, no loop, tá ok? Então, olha só, aconteceu alguma coisa, eu venho aqui e mudo o estado, tá joia? Dependendo do que aconteceu. Conseguiram entender aqui, pessoal, o que eu fiz? A gente já fez um programa muito semelhante há um tempo atrás. Dúvidas? Eu preciso de dúvidas. Se vocês não estiverem entendendo, eu preciso da dúvida aqui. Que é programação isso aqui. Quando estiver montando, aparece as dúvidas. Não entendi? Quando estiver montando um, aparece as dúvidas. Não, mas eu sei, mas ó, aqui é bem tranquilo. Isso aqui vocês podem depois utilizar para essa sequência, vamos falar assim, vocês podem utilizar para uma variedade de aplicações. Então, ó, você está utilizando aqui, ó, uma variável como sendo de estado, tá? Vou inicializar, então, alguma coisa. Eu inicializo o motor, né, nesse estado. Então, por exemplo, desligado. Se houver a mudança, eu ligo o motor, né? Caso contrário, eu desligo, né, esse motor. E assim, ele vai ficar nesse estado até que haja, né, uma outra modificação, tá? Muito bem. Do outro lado lá, então vamos agora programar o outro lado. Agora eu vou ter que mandar alguma coisa quando eu tiver uma variação aqui, então, vamos vir para cá, ó. Então agora a gente está trabalhando com esse daqui, né? Então agora nós temos o pino aqui. Então vamos colocar aqui chave, né? Então define chave, ele vai estar então entrando no pino 3, né? Então no pino 3, tá? Então a chave no pino 3. E aí eu vou então fazer, né, como eu fiz aqui, ó, como eu fiz aqui, que falar pin mode aqui. Só que aqui o pin mode é output, né? Lá vai ser pin mode o quê? Da chave de input, certo? Tudo bem, pessoal? Então agora eu estou falando que essa chave aqui, né? Ou seja, esse pino 3 aqui, que tem a chave, vai ser de input. Ok? Muito bem. Aí eu vou ficar ouvindo lá, né? Ou seja, eu vou ficar olhando para aquele pino, né? Então, aqui eu vou fazer o quê? Um digital read, né? Não é isso? Digital read aonde? Em chave, né? Digital read chave. E vou colocar essa informação aonde? Então, eu vou vir, né, como informação aqui, né? Então, eu vou colocar, vou declarar aqui, então, uma variável que eu posso chamar de estado também, né? Então, só para não confundir, eu vou chamar aqui de flag, né? Então, aqui, por exemplo, int flag, né? E aí, aqui, o flag recebe o digital read. Então, eu vou ler o que está neste lugar ali, né? Então, o que acontece? Vou ler. Aí, né, o que vai acontecer aqui, né? Se ocorrer alguma variação, né, então, o estado anterior, eu tenho que guardar, então, o estado anterior, né? Se o estado anterior, né, do pino mudou,
Então, eu vou ficar lendo, né? Lendo. E eu guardo o estado anterior. Se o estado anterior mudou, né, significa que houve, por exemplo, eu pressionei o botão, né? Então, se esse estado mudou, então, basicamente, eu vou ter que... Eu posso aguardar aqui uns segundos, né? Sei lá. Flag read. Delay, sei lá, 100 milissegundos. Então, vou vendo o estado de acordo... também não fico ali, né? Olhando 100%, né? Eu aguardo um pouquinho, leio. Aguardo um pouquinho e leio, né? E aí, né? Aqui, né? Por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, né? Também, né? Anterior, né? Flag anterior. E aqui, flag anterior. Que vai ser igual a flag neste caso aqui. Então, veja, eu li e guardei as duas informações, tanto em flag quanto em flag anterior. Sei lá, passou ali alguns, sei lá, 200 milissegundos, tá? Aí eu vou ler novamente, né? Por exemplo, eu vou ler novamente. E aí, ao mesmo tempo que leio, já faço, né, uma comparação. Aí eu faço aqui, ó, if, né, flag anterior, tá? For igual. Aí, digital read chave. Se ele for igual, o que vai acontecer? Significa que não houve nenhuma mudança. Então, eu continuo, né, lendo. Tá? Então, aqui, ó, se isso for igual, eu não faço absolutamente nada. Então, eu só vou fazer se isso aqui, ó, não for igual. Então, ao invés de igual aqui, eu coloco não igual. Então, se houver alguma variação, aí eu tenho que ver, né, o quê? Se essa variação continua. Lembra daquela ideia lá da chave? Né? Ela tem aquele efeito de bouncing, né? De vibração ali, né? Ou seja, de variação. Então, eu tenho agora que tirar este efeito bounce. Pode ser que foi apenas um efeito ali de variação. Então, eu tenho que tirar o efeito bounce, né? Lembra como a gente fez? Então, deixa eu só voltar lá. Vamos pegar aqui o efeito bouncing. Acho que foi na aula passada, não foi? Que a gente viu isso? Aula 10. Entradas digitais. Aí, então, a gente vai ter que tirar o efeito bouncing aqui, né? Então, como que eu faço? Então, aqui, novamente, né? Eu pego aqui o flag, né, antigo, flag anterior, ele vai receber, né, o digital read, e vamos fazer um for para a gente esperar que passe o efeito, né? Então, a gente usa, por exemplo, vamos declarar aqui uma variável inteira, t, para dar o tempo, né? T igual a 0. Enquanto t for menor
que 100, ponto e vírgula T mais mais. Certo? Exatamente isso lá. E aí, né, se mudou, né, a gente inicializa novamente. Olha lá, if valor não, é flag, né, flag anterior não for igual, né, não for igual ao digital read chave, ou seja, não se manteve, né, a gente zera o T. T recebe 0 e ele continua. Então aqui, fechou o for. Então, fechou o for, tirei o efeito aqui de debounce. Tirei o efeito de debounce, então agora eu sei que houve efetivamente uma variação, né? Então aqui eu sei que houve a variação. Se houve uma variação, aí sim eu mando lá para serial alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu ligo, né? Liguei a chave, porque houve uma variação. Muito bem. Quando, né, essa chave mudar novamente, então, houve essa mudança aqui, mudou. Eu mando, então, lá para ligar. Quando eu troquei novamente, né, ou seja, houve uma variação, aí eu efetivamente mando aqui o flagzinho de... Então, aqui houve a mudança, né? Muito bem. Então, aqui também, ó, como eu só quero identificar que houve ou não uma mudança, eu vou ter, então, também aqui o flag, ele identifica o estado, né? Então, o que que acontece? Eu tenho que saber o que que eu vou mandar. Se eu vou mandar um L ou um A, se eu ligo ou apago. Então, uma vez que ocorreu uma variação, né, eu vou mandar o L. Aconteceu uma outra variação, eu vou mandar o A. Mas como é que eu sei, né, aqui dentro? Se eu deixar aqui fora, o que que vai acontecer? Efetivamente, ele vai só piscar lá e não vai fazer absolutamente nada. Eu quero que ele permaneça, né? Então, eu vou utilizar novamente aqui, por exemplo, um outro sinalizador, né, de estado, tá? Então, o estado, eu vou inicializar aqui, agora esse estado é desse lado aqui, tá? Estado, né, ele inicializa, por exemplo, com 0, tá? E aí, efetivamente, eu vou fazer o quê? Ó? If estado, aqui, se o estado, né, for 1, eu vou, então, efetivamente, mandar um serial write. Caso contrário, eu vou mandar, mas não aqui. Aqui, efetivamente, eu só vou mudar o estado aqui, ó. Então, aqui, nesse lugar, que eu sei que houve uma variação, eu vou fazer o quê? Ó? Estado recebe o quê? O complemento de estado. Eu mudo o estado. Se era 1, vira 0, se era 0, vira 1. Muito bem. E aí, aqui fora, ó, depois de identificar tudo, é que eu vou fazer o serial write. Como? Eu faço aqui, ó, if estado, né? Se o estado, aqui no caso, for 1, né? Então, se estado, se ele for 1, eu não preciso falar aqui, ó, estado,
igual a 1. Se eu só colocar if estado, ele já vai identificar como sendo diferente de 0, né? Então, eu vou mandar, né, lá para serial, né, um serial, o quê? L de liga. Caso contrário, else, tá? Else, deixa eu fechar aqui. Fechei o if, else, serial.write, eu mando A. Caso contrário, eu mando A. E para não haver uma alteração tão grande, eu dou aqui um delay. Já dei delay 200 lá em cima, né? Então, vamos colocar um delay maior aqui. Não vou ficar vendo toda hora também, né? Delay 1000. Muito bem. Acho que deve funcionar. Então, aqui, ó, dependendo do estado, eu vou mandar o L ou vou mandar o A para serial, tá? E aqui eu só vou fazer a alteração do flag, né? Ou seja, do flag, se houve realmente essa alteração aqui, tá? Vamos ver se funciona, né? Vamos ver. Vamos esconder o código e vamos fazer a inicialização aqui. Opa! Acho que eu comi alguma coisa aqui. Está esperando. Então vamos ver. Papapá. Esse, o for aqui. T0, o for. Tá faltando o if aqui. Não. Se está dentro, está aqui dentro. Estado diferente. Se acontecer alguma coisa, está aqui. Estado, iniciou, fechou, iniciou, fechou. Uai. O que está acontecendo? Vamos ver de novo. Ele está falando aqui que este daqui. Então, esse daqui é desse daqui, ó. Faltou fechar aqui um parênteses aqui, ó. Agora deu certo. Acho que agora dá certo. Pronto. Então, aqui, vamos ver agora. Vamos apertar aqui o botão. Olha lá, acendeu lá. Tirei o botão, ele apagou. Cliquei aqui, acendeu lá. Apertei, tirei, ele apagou. Como a gente queria realmente fazer, tá? Agora eu pergunto para vocês, né? Dúvidas a respeito do que eu fiz aqui? Foi muito confuso, né? Confundi muito as coisas. O que vocês acham aqui? Não, professor, só pegar os comandos certinho, fica mais suave. Mas vocês conseguiram entender? Ó, a gente está somando as coisas, né? Então a gente utilizou aqui o efeito de bounce aqui em cima e uma vez que a gente identificou uma mudança, a gente utilizou uma variável desse lado aqui chamada estado e se houve uma mudança, a gente muda o estado da variável. Dependendo do estado da variável, a gente manda um L ou a gente manda um A para o outro Arduino. E lá no outro Arduino, ó, a gente tem também lá o estado do LED, que vai então mudar, né, de acordo com o quê? Com o que a gente estiver recebendo. Se a gente recebeu o L, a gente muda para 1. Se a gente recebeu o A, a gente muda para 0. Tranquilo, pessoal?
gosto quando vocês ficam calados assim. Pode significar que vocês não estão entendendo. Tranquilo, professor. Tranquilo mesmo? Posso ficar sossegado? Não tão sossegado, né? Olha lá, o Danilo Vamos falou que é complicar também, novidade utilizar. Desculpe, Flávio. Negócio, pode ficar tranquilo, mas não em paz completamente, né? Tá bom. Eu vou compartilhar isso aqui, ó. Então tá comunicação serial. Deixa eu abrir aqui. Então, comunicação serial, vem aqui, propriedades. Tá aqui. Comunicação entre dois arduinos com a serial. Comunicação serial. Então, aqui eu vou colocar como público e aí vocês vão poder, então, acessar. Como é que eu faço? Clico aqui, né? Aí tem aqui, isso. Ctrl C. Passando aí para vocês, ó. Certo? Tá aí o link, e aí vocês conseguem pegar lá a codificação, né, que a gente utilizou para fazer, né, esta comunicação, né? Tá tudo lá disponível. Bom, só para a gente finalizar então a nossa aula de hoje aqui, deixa eu voltar aqui com a apresentação. Então, existem outras formas de comunicar, via USB, via sem fio, né, o CAN. E aí, o que vai acontecer? Vai apenas ter uma variação de como que eu vou receber e, efetivamente, enviar os dados. Na apostila, né, se vocês olharem a apostila, deixa eu abrir aqui para vocês. Apostila, aula 11, né? Se vocês olharem ali na apostila, deixa eu reduzir aqui, na apostila, lá no final, né? Então aqui tem os protocolos, né? O RS-232, olha lá, 2 dispositivos se comunicando, tal. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, a gente está utilizando o serial Begin, o serial, a classe, né, serial do Arduino. Mas vamos imaginar que vocês vão lá para um outro microcontrolador que não tem isso. Então aqui, ó, é como que a gente faz a implementação, né? Por exemplo, lá, o serial init, né? Lá, o serial begin lá. É essa função aqui, ó, basicamente que faz a inicialização em linguagem C puro, né? E aqui, basicamente, o serial send, ó lá, que ele vai mandar um caractere, e o serial read, né? E o serial init. Então, aqui, basicamente, está uma biblioteca, se vocês forem utilizar um outro, né, equipamento, um outro microcontrolador, que não tenha aquela classe lá, serial, por exemplo, né, para vocês utilizarem. Então, está aqui programadinho. O protocolo USB, né, a gente mostra aqui como que acontece, e a comunicação sem fio, né, como que a gente pode fazer, por exemplo, né, utilizando o protocolo NIMEA de um GPS. Eu não tenho, né, esse equipamento aqui, ele é um pouquinho carinho, né, o GPS, essa plaquinha, mas aqui eu estou explicando como é que, basicamente, ele tem essas informações, ele pode ser várias informações, né, que ele pode transferir, ele transfere neste formato aqui, né? E aí, aqui, ó, basicamente está o código de como é que eu posso, basicamente, identificar essa informação aqui, decodificar em termos de localização geográfica, né, longitude e latitude,
e eu posso utilizar isso aí, por exemplo, né, como uma informação útil, né, e aí localizar no mapa, alguma coisa assim, tá? Então aqui, né, utilizando, né, a RS-232, né, também, e como é que eu posso fazer essa comunicação, tá? Então tá aí explicadinho na apostila como é que pode ser feita essa conexão aí com o GPS. Beleza? E a aula que vem, nós vamos então ir lá para a parte dos pinos analógicos, né? Que, na verdade, o que ele vai fazer é interpretar, então, um sinal que está chegando para ele e ele vai fazer essa decodificação. Lembra que, então, lá nos pinos, né, de comunicação analógica, né, os pinos analógicos, ele vai receber aqui, né, uma informação, né, que vai ter, então, uma variação aqui de corrente, de 0 a 5 volts, por exemplo, né? E ele vai, então, transcodificar, né, vai codificar essa informação aqui em uma sequência binária, né? Se vocês se lembram, né, não sei se vocês se lembram, mas os pinos, né, lá no Arduino, lá, ó, vamos voltar aqui, ó, vocês olharem aqui nessa figura aqui, ó, vocês vão ver que a resolução é de 10 bits, né? O que isso significa? Que ele vai receber, então, uma informação que tem uma variação de 0 a 5 volts, e ele vai codificar isso aí em patamar, né, em patamares, né, vamos falar assim, de até 10 bits, ou seja, ele vai permitir aqui, né, uma variação, né, de 1023 posições, 1024 posições, de 0 a 1023, tá? Então é isso que ele vai receber e a gente vai ler do outro lado aqui. Então, como é que a gente faz esse tratamento aqui, utilizando lá os pinos analógicos. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. É isso aí. Um abração para vocês, pessoal. Obrigado pela aula de hoje. Aí tá bom. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom.